Olá, eu sou a Kelma Maziero. Sejam bem-vindos ao podcast Tarologuês, um espaço para falar de tarô. Fala, minha gente querida! Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que conversa diretamente com o que eu falei no episódio anterior, né? Se você ouviu o episódio 16, que tá inclusive bem com a cara da torre mesmo, eu não faço de propósito, tá? Eu não tenho esse grau de paranoia, que é de fazer todo episódio que tem um tema específico com aquele número, porque eu quero falar sobre alguma coisa que tem a ver com a carta, referente àquele número, né? Então, traduzindo, não é porque o episódio número 1 fala sobre estereótipo que eu tô falando do mago, não é porque o número 3 fala sobre a cigana além do destino, que eu tô falando da imperatriz, não tem nada a ver, tá? Mas eu achei daquelas coincidências aqui em negrito, né? Assim, achei daquelas coincidências muito interessantes quando eu me dei conta de que o episódio 16 era um episódio falando sobre crítica, né? É significativo, né? Mas o tema é tão rico. O tema do episódio 16 é tão rico, eu espero que você tenha ouvido. Se não ouviu, para agora, volta lá, ouve. Não porque eu quero bater uma meta de seguidores, né? Porque a nossa vida em rede social fica parecendo vida de ambiente corporativo, tem que bater meta. Então não é pra eu bater meta nenhuma, porque eu não tenho meta nenhuma, nem com podcast, nem com Instagram, nada disso. Mas para você conseguir pegar o pensamento que tá dando origem a esse episódio aqui, que é o episódio 17, que não necessariamente tem a ver com a estrela, tá? Mas para você captar a ideia. Bom, no episódio anterior eu mencionei que eu tinha tido mais de dois na verdade, mas eu tinha tido momentos muito legais num determinado dia lá, numa determinada circunstância, quando eu consegui finalmente comprar de volta o meu livro do Raju Banzaf sobre o tarô e a jornada do herói, livro que eu amo de paixão, tá? Tem muitos livros que eu amo de paixão. E eu sou dessas que às vezes tem 2 livros iguais. Um para rabiscar, para marcar, para virar página, para colocar marcador. Eu escrevo, enfim, é uma zona. E um outro livro limpinho, bonitinho, tá? Que às vezes eu preciso levar nos lugares e mostrar, e aí eu não posso levar o livro podre, né? Então, dependendo do livro, óbvio que eu não tenho isso com todos os livros, senão não teria espaço na minha vida para tanto livro, mas aqueles livros que eu mais uso, que eu mais cito, que eu tô sempre mexendo e que eu realmente estruturo muita coisa em cima deles, esses tem que ter 2 versões, dois volumes, não diferentes, né? Gente, olha, assim, pós-Covid, pós-menopausa, minha cabeça tá um assunto, né? Mas enfim, tem que ter 2 livros iguais. Um para rabiscar e outro para ficar bonitinho, limpinho, para eu levar nos lugares, né? Enfim. Naquele dia que eu mencionei, né? Eu consegui reaver o meu livro, que já considerava meu, né? E nesse mesmo dia, eu conheci Maria Del Mar. Maria Del Mar é uma taróloga poderosa, tá? Não é uma taróloga simples e humilde, não, poderosa, que dá conta desse poder, diga-se de passagem, uma mulher que, mesmo que não fosse taróloga, a gente merece conhecer na vida. Inspiradora, mulher madura, dona de si, capricorniana, realmente poderosa, faz as coisas acontecerem. Maria Del Mar, para quem não sabe, é a dona, na verdade, herdeira de uma escola mundialmente conhecida de tarô, que é a escola Mariló Casals. Essa escola é uma escola, como eu falei, mundialmente conhecida, porque foi fundada pela mãe da Maria Del Mar.
que era já uma cartomante conhecida na sua época, que desenvolveu vários tipos de leitura de tiragem, e Maria del Mar herdou escola e ensinamentos da mãe. E claro, como uma boa capricorniana, sistematizou esses ensinamentos, tá? Hoje, Maria del Mar é uma figura de peso, sempre foi, mas está cada vez mais significativa no nosso ambiente, porque ela viaja o mundo fazendo congressos de tarô, tem alianças com tarólogos de outros países. Eles têm um grupo de tarólogos, inclusive no Brasil, quem representa o Brasil nesse grupo de tarólogos é o Ney Naif, que me apresentou, Maria del Mar, inclusive. E ela viaja o mundo todo fazendo congressos de tarô, né, que normalmente são proporcionados por ela e pela pessoa que representa ali o seu país. Fora isso, a Escola Mariló Casals sempre foi, como eu falei, um lugar de muito respeito, muito conhecido no ambiente tarológico, porque é uma escola que já tem uma longa data. Forma excelentes profissionais, diga-se de passagem. Essa escola, durante a pandemia, se tornou uma escola virtual, online. Então, o alcance dela é um alcance também muito significativo. Bom, nesse dia que eu consegui reaver o meu livro do Raju Banzaf, foi o dia, na verdade, que eu fui estudar com Maria del Mar, que é um sonho velho meu, tá? Antes da pandemia, eu tava lá juntando meus trocados para poder ir a Barcelona, conhecê-la pessoalmente e conhecer a escola dela, que era uma coisa que eu queria muito, uma experiência que eu queria muito viver. Mas aí rolou pandemia, mudou o formato da escola e aí eu pensei, cara, já era, né? Quando é que eu vou conseguir conhecer essa pessoa? Só mais uma nota de rodapé aí. Maria del Mar e a Escola Mariló Casals são responsáveis pelo Código Ético de Barcelona do Tarô, que é um código que eu inclusive cito no meu último livro, ao qual eu sou filiada. Um código, a pessoa se deu o trabalho de fazer um código ético muito bem feito, diga-se de passagem. Então, imagina que eu queria muito conhecer essa pessoa. Porém, pandemia mudou tudo. Os trocados que eu tinha, eu usei para fazer reforma em casa, porque afinal de contas não sabia quanto tempo ia ter que ficar em casa. Então eu falei, bom, vou arrumar a casa, né? Vou ter que ficar trancada aqui com os filhos. Vamos investir esse dinheiro de outro jeito. A escola virou uma escola virtual. Eu falei, bom, já era, dancei. Porém, né, qual não foi a minha surpresa quando eu soube que Maria del Mar viria ao Brasil em férias, mas que a convite do Ney ofereceria aqui em São Paulo uma masterclass. Eu fiquei absolutamente maluca quando eu fiquei sabendo. Se eu não fui, acho que a inscrição número 1 do curso deve ter sido entre as primeiras, porque eu fiquei sabendo e paguei assim 15 minutos depois, né? E já falei, pelo amor de Deus, não esqueçam de mim aqui. E fiquei super ansiosa, no bom sentido, para esse dia. Queria muito conhecê-la. Então, no dia que eu consegui reaver o meu livro do Raju Banzaf, foi o dia que eu conheci Maria del Mar. A Ney Naif me apresentou, depois pude conversar com ela em uma outra ocasião, foi incrível. Como eu falei para vocês, uma figura ímpar, como eu realmente imaginava. Mas, tirando aqui a historinha que eu tô contando para vocês, que para mim já foi super importante, já foi super bacana, na verdade, tem um elemento surpresa nessa história com o qual eu não contava. Tava super animada em conhecer a professora, tava muito afim de fazer uma masterclass com uma pessoa de fora. Não é a primeira pessoa que eu estudo de fora, já fiz cursos com outros profissionais de outros países, Giordano Berti da Itália, enfim, né? Já mencionei no episódio anterior que conheci a Liz Dean fazendo eventos da Inglaterra, enfim.
Tem outras pessoas, o pessoal de Portugal que eu adoro. Quando eu estive em Portugal, inclusive, encontrei um aluno lá muito querido, encontrei o pessoal que dá aula, que dava aula na época de tarô, alguns ainda dão aulas, enfim. Então, já fiz aula e já troquei ideia, informação com muita gente bacana de outros países, né? Mas óbvio que eu tava super animada, porque a Maria Del Mar tinha um valor especial. Porém, gente, tem um elemento surpresa nessa história com o qual eu não contava. E é esse elemento surpresa que tá inspirando esse episódio. Nesse dia, aconteceu uma coisa que foi muito importante e que, inclusive, depois, conversando com o Ney Naif, a gente riu juntos disso, porque a única frase que eu consegui falar para ele foi: cara, Maria Del Mar virou a cabeça do avesso, virou a cabeça de todo mundo do avesso. E a gente riu, porque essas experiências, gente, elas podem ser muito boas e elas podem ser muito ruins, né? As pessoas, normalmente, que têm dificuldade de trabalhar com pensamento crítico, que foi o assunto do episódio anterior, essas pessoas, normalmente, quando têm essas experiências, sofrem nessas experiências, né? Porque elas perdem o eixo, elas perdem o chão. Exatamente o que eu mencionei com o Ney Naif. Vira a cabeça da gente do outro lado, revira o nosso pensamento. Se a gente não tiver aí um mínimo de flexibilidade, né? Me lembra muito o arcano do julgamento, né? A importância de a gente conseguir ser flexível frente a acontecimentos inusitados da vida, e o quanto é importante ter essa flexibilidade, porque senão a gente perde grandes oportunidades, né? E aqui eu não tô falando de oportunismo, que é o tema do episódio, mas tô falando de a gente conseguir distinguir oportunismo de oportunidade. Quer dizer, às vezes a vida traz oportunidades e a gente não entende dessa maneira, porque a gente tá muito inflexível e rígido naquilo que a gente quer, ou pensa, ou imagina, ou projeta, enfim, ou planeja, né? E nesse dia, a minha cabeça foi revirada do avesso. Por quê? Porque vou lá fazer a masterclass com Maria Del Mar, sento, tinha ali um grupo de gente que eu saiba ali, só tinha profissional na plateia, né, entre os participantes, alunos. Maria Del Mar com uma energia maravilhosa, fala super bem, é uma figura realmente ímpar, que assim, obviamente tem o peso que tem, porque trabalhou para isso. Só que, gente, ela vira logo no começo da masterclass e fala o seguinte: eu trabalho com arcanos maiores do Marsella e com 78 arcanos do Rider-Waite-Smith. Pá, travou. Como assim? Sabe quando a respiração até falha? Você fala, como assim? Como assim? Você trabalha com os 22 do Marsella e os 78 do Rider? Como assim? E aí ela vira e fala assim, porque os arcanos menores do Marsella, eles não me ajudam muito a interpretar em jogo, né? Não me ajuda muito. Já o Rider é um tarô que facilita muito mais na utilização dos arcanos menores. Então eu uso o tarô inteiro do Rider, e quando eu uso o Marsella, eu só uso os 22 do Marsella. Às vezes uso os dois. De novo, como assim? Foi nesse momento que eu me dei conta, gente, de uma coisa que já vinha me incomodando há algum tempo, e que Maria Del Mar, como um grande presente da vida para mim, trouxe a mensagem bem descrita ali, entendeu? Para não deixar dúvida, que é o seguinte: para de ficar arrumando regra e norma onde não tem. A gente tem que aprender a parar de ficar ditando regra. E aqui, gente, eu não tô pensando a palavra ditando, eu tô pensando um palavrão mesmo, sabe? Quando a gente fala, para!
de ditar regra, pensando um palavrão no lugar do ditar? É isso que eu tô pensando. Porque hoje, no Brasil, a gente tem tanta regra, e às vezes regra que não é necessária, que isso fecha demais o nosso horizonte e não permite que a gente abra, é aquilo que eu sempre falei no episódio anterior, né? Abra a cabeça um pouco para a gente entender a pluralidade que faz parte do trabalho com o tarô. De novo, pelo amor de Deus, não confunda isso que eu tô falando com vale tudo, porque não vale, tá? E não confunda também o ambiente do tarô com algo que você pode fazer de qualquer jeito. Absolutamente nada disso. Em contrapartida, lembra que no episódio anterior eu falei do pensamento binário, bom, ruim, certo, errado, preto, branco? Então, o pensamento binário no nosso ambiente acontece da seguinte maneira. De um lado, a gente tem a galera que se forma em um final de semana, paga um marketing massivo e, sei lá, faz curso com 1000 alunos e monta um grupo de WhatsApp, mala direta e aquela enxurrada de coisa, né? Sem muito amadurecimento de pensamento, sem profundidade, porque não é esse o ponto, né? Junto dessa galera, a gente tem o pessoal que acha que tudo bem, bate o olho na imagem e sai falando o que pensa. Essas pessoas ainda não entenderam que isso pode ser associação e tem muito mais a ver com elas do que com a outra pessoa para quem elas estão jogando. Mas isso é assunto para um outro episódio, né? Então, de um lado do campo, a gente tem essa galera, que é a galera despretensiosa, irresponsável, às vezes não é nem despretensioso, nem irresponsável, mas às vezes é despreparado, às vezes é apressado, né? Que estão todos desse lado do campo. Só que do outro lado do campo, a gente tem a galera que dita regra em tudo o tempo todo, né? Não pode isso, não pode aquilo, isso tá errado, tal coisa não é bom. E eu fico pensando, de novo, voltando pro episódio anterior, caramba, né? A gente fala tanto de discriminação e preconceito e é impressionante o tanto de caixinha que a gente tem hoje dentro do ambiente de tarô, né? É um tal de, não, se você usa o Marcélia, você não pode usar o Rider-Waite, né? Vou chamar aqui de Waite-Smith, porque na verdade não dá muito pra gente ignorar, não dá muito não deveríamos ignorar o papel da Pamela Colman Smith nessa história. Então chamemos de Waite-Smith, tá bom? Mas não, você não pode usar o Marcélia e o Waite-Smith em hipótese alguma. Proibido. Quem faz isso não sabe o que está fazendo. Quem faz isso comete um crime hediondo. Não, você não pode ter outros tarôs. Você tem que, se você joga só tarô clássico, você tem que ter só tarô clássico. Você não pode ter o tarô do Osho, por exemplo. Tá? Mesmo que você ache bonito, que você goste. Não, tá proibido. Não pode. E dentro desse tipo de pensamento, que é um pensamento que traz um monte de regra, né? É a eterna briga da escola inglesa com a escola francesa e assim... Por favor, eu sempre falo isso, vamos ler de volta lá a trilogia do Ney Naif, que isso está explicado lá, misericórdia, né? Tudo isso que eu tô contando aqui para vocês eram coisas que eu já vinha pensando, que já tava enchendo um pouco o meu saco, mas como eu sou uma pessoa de um fundo meio mal-humorado e meio ranzinza naturalmente, eu falei assim, eu acho que isso é porque eu não tô numa boa fase, deixa eu ficar quieta, né? Não vou falar... Não tenho muita base para falar, deixa rolar. Pois bem, eis que me encontro de frente para uma das melhores tarólogas do mundo, falando que usa Marcelle Rider-Waite. Naquele momento eu olhei e falei, olha o quanto de regra ditada, e aí me perdoem palavrão, mas cagada, que a gente tem em rede social e que aqui, por exemplo, vai por terra. Não é a Kelma falando só, entendeu? É a Kelma ouvindo uma figura de muito peso, mostrando que tem outras formas de trabalhar. Para completar, Maria Del Mar não joga um método europeu, ela nem conhece essa terminologia. Essa terminologia foi criada pelo Ney Naif para exemplificar a diferença
né, de metodologias. Então, tem o método europeu, que seria jogar um arcano maior combinado a um arcano menor numa casa de jogo, né? E o método americano, que é misturou tudo, embaralhou tudo e joga, seja lá o que Deus quiser, se sair maior ou menor na casa. Tem o método básico também, que são as pessoas que jogam só com arcano maior. Tem o método italiano também. Mas aqui vamos nos ater aos dois principais, que sempre é onde dá o balacobaco, que é o método americano e o método europeu. Maria Del Mar joga o quê? Método americano. E nem chama de método americano. Ela embaralha tudo e joga independente da casa, se sai arcano maior ou menor. Veja, repito, já fiz aula com várias pessoas de outros países, incluindo Liz Dean, que eu não estudei com ela, mas estivemos no evento, assisti a apresentação dela, conversamos, debatemos, enfim. E a própria Liz Dean é uma pessoa que no artigo que eu traduzi, que está disponível no meu site, no texto dela, que está disponível no meu site, que inspirou um livro que ela escreveu depois, esse texto chama Do Maior para o Menor, Relações Surpreendentes. Nesse texto, inclusive, o tarô que ela usa para se pautar nas questões que ela coloca é o tarô Rider-Waite-Smith, tá? Ou seja, quando a gente sai da nossa bolha, do nosso mundinho, né? Do nosso ambiente forjado, e a gente abre o olho lá para fora, coisas diferentes acontecem. E, pasmem, são diferentes, mas nem por isso são menos interessantes. Bom, minha gente, o terceiro bloco para mim é sempre um desafio, né? Fale no tempo que te resta e, obviamente, não deixe nada de fora. Então, vamos lá, né? Tá contando o cronômetro aqui. Seguinte, depois dessa experiência com a Maria Del Mar, que aí, como eu falei para vocês, eu tive, inclusive, depois a oportunidade de estar com ela no dia seguinte, poder conversar de novo e vê-la interpretando outros oráculos com a mesma facilidade, com a mesma maestria que eu vi fazendo no dia da Masterclass. Aprendi muito com ela. O olhar iconográfico que ela tem para as cartas foi um resgate muito importante. Simultaneamente, eu já estava fazendo um curso com uma historiadora da arte que analisa a iconografia do tarô de um jeito a olhar especificamente para a imagem independente da leitura oracular. Quer dizer, isso já estava sendo de alguma maneira desconstruído para mim. E ver a Maria Del Mar analisar jogos de tarô com olhar iconográfico, com liberdade de escolha, que tarô que eu vou jogar, que jogo que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, amarrar jogo perfeitamente. Depois jogou outros oráculos igualmente interessantes ali. Foi uma experiência maravilhosa, daquelas que eu vou carregar comigo para o resto da vida, como foi com outros professores de outras nacionalidades que eu tive a oportunidade de estudar e de debater, né? Mas essa experiência trouxe para mim uns questionamentos muito interessantes. Um deles foi: será que a gente está voltando para os anos 90, quando alguém vinha perguntar para mim se eu jogava tarô, eu dizia que sim, e a pessoa falava: que tarô você joga? E eu sempre pensava: que diferença faz o tarô que eu jogo? Será que não é importante como eu jogo? Qual é o compromisso que eu tenho enquanto eu jogo? Como eu aprendi a jogar? O que eu ofereço? Voltamos à questão do episódio anterior. O que eu entrego para você? Né? Será que não é essa
pergunta principal que a gente tem que ter? Será que não são essas as questões relevantes, reais, que a gente precisa levar para alguém? Ou será que a pergunta, agora o grande problema que a gente vai ter é o problema que a gente tinha nos anos 90? E aí, assim, pro pessoal que é mais jovem, né? O pessoal mais jovenzinho, que não sabe o que acontecia nos anos 80, nos anos 90, tô aqui para dizer para vocês, naquela época, essa pergunta era super recorrente, era sempre muito comum. Que tarô você joga? E eu tive um professor lá no começo dos anos 90 que falava assim: que diferença faz o tarô que a gente joga? Você vai escolher o tarô com o qual você se identifica, que você gosta mais. Não importa que tarô você joga. E essa experiência com a Maria Delmar me levou justamente para esse momento que é: será que a gente vai voltar para os anos 90, onde a pessoa perguntava para mim que tarô que eu jogava? Porque se fosse o mitológico, então ela fazia consulta comigo. Se fosse qualquer outro tarô, não é o mitológico, porque o mitológico é um tarô superior aos outros. Tinha esse papo nos anos 90, tá? A gente não está muito longe disso. Lamento informar para vocês, a gente tá num tempo onde a gente julga até o tarô que a pessoa joga e escolhe jogar, né? E não só julga, como a gente rotula e categoriza. E aí eu fico pensando, eu de frente para Maria Delmar numa masterclass, ali todos esses conceitos foram por terra, porque ela não erra uma. Ela é incrível, excelente, ela não usa método europeu, ela não usa o método europeu, ela usa 2 tarôs e ela faz um trabalho impecável. Nada mais, nada menos do que a pessoa que ajudou a construir o Código Ético de Barcelona do tarô, que é o único código ético que a gente tem. Por enquanto, pelo menos, né? Outra experiência que eu tive com o Giordano Berti alguns anos atrás, um italiano que veio para o Brasil também para um workshop de 2 dias, pude estudar com ele. Ele nos colocou numa atividade que era a atividade de criar uma narrativa a partir de um jogo de tarô. Gente, foi uma experiência surreal, porque eu não fazia a menor ideia de como fazer aquilo. Mas ele conta histórias a partir de um jogo de tarô. Você faz lá um peladão e ao invés de você ler casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, naquele esquema presente, ausente, desenvolvimento, resultado final, consulente, você, ao invés de fazer tudo isso, você conta uma história a partir das cartas. É uma narrativa que você vai desenvolvendo para ampliar a sua capacidade criativa, para ampliar a possibilidade lúdica do tarô, para inserir tudo aquilo dentro de um contexto diferente que seja um contexto preditivo, tá? E parem, eu não tô falando mal do preditivo, pelo amor de Deus, hein? Assim, não vamos nem entrar nisso, gente. Já falei sobre isso, tem outro texto lá no meu site, também traduzido, falando do papel, da previsão do futuro. Então, pelo amor de Deus, nem vamos entrar nisso. Aqui eu tô dando exemplos para vocês entenderem o quanto a gente se fecha em caixinhas e o quanto muitas vezes a gente se perde no rolê. E é importante, portanto, a gente ouvir o episódio anterior para a gente tentar resgatar o olhar crítico e o pensamento crítico para então a gente conseguir viver a nossa profissão ou praticar a leitura oracular de um jeito mais suave, de um jeito coerente, onde a gente se preocupe muito mais com o que a gente entrega do que qual tarô a gente joga, porque isso é voltar para os anos 80, 90, ou de que autor você gosta mais, ou se você é da escola X ou da escola Y, ou porque a gente está voltando para uma época que assim, supostamente já era para a gente ter superado. Repito de novo, o Ney Naif se deu ao trabalho de escrever uma trilogia. Eu conheci o Ney Naif por causa da trilogia, porque ele estava no primeiro volume, eu li o primeiro volume, isso foi virada dos anos 99 para os anos 2000, foi assim que eu conheci o Ney Naif. Eu li o livro, fiquei encantada, escrevi um artigo para o IG na época.
o portal IG. E Ney Naif, a gente se falou, Ney Naif gostou do escrito, da minha escrita, e colocou na orelha do segundo volume da trilogia, lá naquela primeira edição, tá? A orelha da primeira edição do segundo volume fui eu que fiz. Então, naquela época que eu conheci o Ney Naif, desde aquela época, isso, gente, eu tô falando de mais de 20 anos atrás, ele já tinha compilado todo esse conhecimento, porque ele já estudava isso há mais tempo ainda. Na trilogia, o Ney Naif permite que a gente se liberte de uma série de coisas, então não faz o menor sentido a gente voltar a pegar problema que não precisamos ter. Não faz sentido a gente começar a arrumar pelo em ovo, como se diz, né? E quando eu trago para vocês esse assunto nesse episódio, é realmente para colocar na prática para vocês aquilo que eu comecei a falar no episódio anterior. A falta de critério e a falta de condição de pensar criticamente faz com que a gente fique pensando que ou a coisa é boa ou ela é ruim. E muitas vezes a gente nem sabe o que a gente acha bom e o que a gente acha ruim. Porque na nossa cabeça acaba virando meio que um GPS, né? Um GPS esotérico. Então, tal autor é bom, vou ler tal autor. Se ele é bom, eu vou considerar tudo o que ele fala. E se eu vou considerar tudo o que ele fala, qualquer coisa diferente que digam dele são pessoas inimigas. E sendo assim, eu tenho que defender esse pensamento. E é dessa forma, gente, que a gente constrói uma bolha, como eu falei antes, a gente constrói um ambiente estéril, onde a gente tem as pessoas que são a favor do tarô intuitivo, as que são a favor do taroterapia, as que são contra o taroterapia, as que são contra o tarô intuitivo, como se isso fosse assunto pra gente ser a favor ou contra. Voltamos para o episódio anterior. É a mesma coisa que falar, não concordo com Freud. Você fala, miga, menos, entendeu? Menos. Assim, você não tem que concordar ou discordar do Freud. Você pode não gostar de ler, você pode não ter entendido o que ele falou, você pode ter aí as suas questões, você pode separar coisas ali com as quais você se conecta e outras não. Mas não, miga, entendeu? Não concordo com o Freud. O Freud é ruim. Não, né? Então, essa falta de critério, gente, faz com que a gente comece a caricaturizar o nosso trabalho, né? A gente começa a minimizar tudo que foi feito até agora. A gente começa a reduzir. Viktor Frankl fala muito sobre o olhar reducionista e ele diz que o reducionismo é uma forma de niilismo, quer dizer, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fica colocando as coisas em caixinha e criando regras que não necessariamente vão contribuir para a nossa prática, né? Então, ao invés da gente voltar para os anos 90 e perguntar que tipo de tarô você joga, que tipo de tarô você ensina, né? Que tipo de tarô você conhece? Ah, se a pessoa joga Marcélia, então ela não manja de Rider-Waite. Se a pessoa joga mitológico, então ela não manja de Marcélia. Tenha santa paciência. Gasta aí 5 minutinhos do seu tempo, vai ler o currículo da pessoa, né? Vai ver um pouco do trabalho dela. Ao invés de ver a dancinha no TikTok, pode ver a dancinha no TikTok, mas vai ver se por trás dessa dancinha tem conteúdo, se tem aprendizado, se a pessoa sabe o que ela tá falando, por exemplo. Porque senão a gente vai ficar fechado nesse monte de etiqueta, de rótulo, e aí, assim como aconteceu comigo, a gente senta de frente para um grande nome do tarô, por exemplo, e a pessoa joga por terra todo aquele monte de regra que só estava aprisionando a gente. E mostra que um trabalho feito com responsabilidade, com compromisso, com conhecimento, com informação, com experiência, com amadurecimento, é um trabalho bem feito. E as escolhas que a pessoa faz, seja do tarô, seja da linha, seja do que diabo for que ela resolver escolher, é a escolha dela.
A nossa preocupação não deve girar em torno da marca da calça que você está usando, né? Quem mora na Europa sabe disso. Grande parte das pessoas que ou já foi para a Europa ou mora na Europa sabe quando tem um brasileiro ou um estadunidense na Europa, por causa do jeito que se veste. Sabe por quê? Porque a preocupação com marca, com grife, com status é uma preocupação muito mais do continente americano do que necessariamente do continente europeu em certos assuntos. E a gente transfere esse complexo que a gente tem para o nosso ambiente do tarô, definindo tarô, categorizando autores, categorizando professores. E, gente, não funciona assim. Vocês vão encontrar autores sensacionais que trabalham de uma maneira radicalmente diferente de vocês e que isso não desmerece vocês, mas também não desmerece a outra pessoa, tá? Por isso que a questão aqui do oportunismo que eu trago, ela só pode ser analisada nesse viés quando a gente entende que a pessoa que aproveita oportunidades, muitas vezes, é aquela pessoa que entende que ela precisa ser flexível para agregar, ela precisa ser flexível para aprender, ela precisa sair de um plano de rigidez para ela conseguir crescer. Não tem outro jeito. De resto, o excesso de regra, o excesso de conceito, o excesso de aprisionamento, o excesso de nomes, de codinomes e de estereótipos, esses sim são oportunistas. Eles se aproveitam da insegurança e da falta de pensamento crítico e capacidade crítica das pessoas para ganhar dinheiro em cima de regras vazias. Veja, conceito é bom? É. Regra é boa? Sim, é. Limite é necessário? Totalmente. Porém, o excesso disso constrói oportunistas. O excesso disso dá espaço para que oportunistas ganhem dinheiro em cima de quem não tem capacidade crítica. E dessa maneira, a gente perde a oportunidade literal, a gente perde a chance de crescer, de aprender e de entender nessas oportunidades um caminho para a gente amadurecer no nosso aprendizado. Como diz a minha amiga Andrea Kogan, que escreveu recentemente num artigo isso brilhantemente, é permitido não ter opinião sobre tudo. Às vezes, não ter opinião sobre tudo é a melhor coisa que a gente pode fazer para poder respirar, viver mais livre e ter disponibilidade real de aprendizado. Um abraço para vocês, minha gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Esse é o Tarologuês e eu sou a Kelma Maziero. Fique de olho nas minhas redes sociais ou na página do Tarologuês do Spotify para saber o lançamento dos próximos episódios. Até lá!